tá gravando, Michele. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Michele, eu sou pedagoga aqui da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e hoje essa atividade é o lançamento do livro Apoio Pedagógico e Assistência Estudantil, que foi organizado e escrito também, em grande parte, pelo Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias. Tem um nome chique, né? Um nome grande, nome de aristocrata, o Carlos tem. E o Carlos, ele, para quem não conhece, acho que todos aqui já conhecemos bastante o Carlos, das atividades do LAPS, dos cursos que a gente tem feito sobre assistência estudantil, de neuropsicologia, mas apresentando brevemente, o Carlos atualmente, né, e por um pequeno período ainda, é pedagogo da Unifesp, no campus Osasco, doutor e mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Unicamp, é graduado em História e Pedagogia também, e tem trabalhado com as questões de assistência estudantil na Unifesp, nas atividades do LAPS e também no doutorado, né? Aliás, talvez o doutorado seja o pontapé inicial para todas essas atividades. Então, o Carlos e eu, a gente se conheceu, né, se encontrou no doutorado em 2017, numa disciplina sobre o aluno universitário, e aí a gente descobriu que estávamos fazendo uma pesquisa com o mesmo tema, né, que era o apoio pedagógico nas universidades federais. E foi uma parceria muito feliz, porque eu acho que a gente tem histórias muito parecidas, né? A gente chega na universidade meio caindo de paraquedas, que foi o que aconteceu com a maioria dos profissionais que entraram na universidade nesses últimos 20 anos, né? Praticamente, e passaram a trabalhar com os serviços de apoio ao estudante ou com assistência estudantil, né, às vezes em pró-reitorias, geralmente em pró-reitorias de assistência estudantil, mas também alguns ligados aí a pró-reitorias de graduação ou a outros organogramas, mas geralmente trabalhando diretamente com o apoio ao estudante. E aí a gente, com diferentes abordagens, fez a pesquisa sobre o apoio pedagógico, o Carlos mais em locus, visitou as universidades, conversou com os profissionais, a minha pesquisa mais com caráter de mapeamento, mas eu acho que o ponto mais positivo dessa parceria foi que a gente conseguiu fazer algo que a gente sentia muita falta, que era esse diálogo com os profissionais de outras universidades, né? Já que a gente vem de uma história aí de pouca tradição em serviços de apoio pedagógico, e a nossa formação inicial também não contemplou essa atuação. Então, a gente se uniu para fazer esse trabalho. E o Carlos, muito ativo, muito animado, muito motivado, sempre propondo coisas novas. Está a Alessandra aqui, que não me deixa mentir, que trabalha lá pertinho do Carlos, né? Eu digo que talvez muito mais motivado do que eu, mas a gente conseguiu dar início ao grupo, que hoje tem muito mais pessoas envolvidas e coordenando também. Eu tenho certeza que se hoje a gente parasse de estar envolvidos, tem muitas outras pessoas que tocariam o grupo e as ações aí para frente. Além disso, sempre muito uma pessoa muito boa em compartilhar ideias, em compartilhar projetos, e a gente organizou um livro em 2020,
sobre apoio pedagógico, e agora o Carlos organizou esse novo livro, né, organizado aí em 5 capítulos, 3 desses capítulos escritos pelo próprio Carlos, apenas o capítulo 2, que é uma palestra que eu fiz, e o capítulo 4, uma palestra da professora Soili Polidoro. Então, nesse início aí que a gente tinha bem poucos materiais, bem pouco contato com os profissionais, eu acho que ter encontrado alguém na pós-graduação com os mesmos dilemas e com as mesmas angústias, né? E bastante disposto a fazer um trabalho bem em conjunto, né? Embora a pós-graduação não reconheça muito essa nossa parceria, mas foi um trabalho realizado praticamente em dupla, né? Com 2 produtos diferentes, a tese do Carlos e a minha tese, mas eu acho que a gente conseguiu fazer o trabalho em boa companhia. Carlos, agradeço muito a sua parceria até aqui como pedagogo. Eu espero que a sua nova trajetória aí como docente não nos afaste, que você continue envolvido com as questões de assistência estudantil e sempre continue por perto aqui nos nossos trabalhos e nos nossos eventos, continue no grupo, e que você se engaje no tema da assistência estudantil e dos serviços, agora com uma nova perspectiva. Parabéns pela aprovação, você merece demais, é muito aguerrido aí nos estudos, na pesquisa e nas questões que perpassam a pesquisa, e agora vai contribuir, sem dúvida, com o ensino também desses estudantes. Certamente vai ser aqueles professores que têm uma parceria bastante profícua com os serviços, né? Aqueles que a gente chama para ajudar quando a gente tem algum estudante com dificuldade. Eu vou passar a fala para você, mas é um prazer ser sua amiga e trabalhar nas questões de apoio pedagógico com você. Obrigada pelo convite para participar do livro e para estar aqui hoje. Boa tarde, Michele. Obrigado aí pela companhia. Pode ter certeza que agora, como docente, eu vou reprovar bastante estudante e os que vierem chorar, eu vou falar, vai lá e procura o serviço de apoio, porque agora eu descobri que tem um serviço de apoio, então eu não preciso me preocupar mesmo e vai ter para onde orientar e encaminhar esses estudantes, essas estudantes para serem melhor atendidas, assim. Eu estou fazendo essa brincadeira, né, porque é isso, coincidiu nesse momento de conseguir fazer o lançamento do livro, né, porque o livro ele foi publicado, disponibilizado no mês de maio, mas acho que só agora consegui, de fato, ter um tempo para pensar em falar sobre o livro e comentar, visto que eu fiquei aí os últimos meses dedicado ao concurso público para vaga de docente, e deu certo, eu fui aprovado. Acho que muitas das estratégias de estudos que a gente vai aprendendo na pesquisa sobre apoio pedagógico me ajudaram a estudar para o concurso, e em breve estou assumindo uma nova vaga. Então, hoje é meio que não só o lançamento do livro, mas uma despedida simbólica aí desses 6 anos e um pouquinho no cargo de pedagogo como técnico administrativo. Eu passei num concurso na própria Unifesp, num campus diferente, então imagino que vai ser possível dar sequência a algumas atividades aí, Michele. Então, embora vou trocar de cargo e de campus, acho que algumas coisas vai ser possível dar sequência. Eu queria, acho que aproveitar a fala da Michele, antes de entrar propriamente no livro, né, e fazer alguns agradecimentos, assim, próprio agradecimento a Michele, porque acho que a recíproca é totalmente verdadeira. Foi muito bom naquele momento de primeiro ano, né, na pós-graduação, que você está super empolgado, você fala, caramba, um dia eu vou ser doutor. Mas aí você fala, nossa, está tão longe isso, e aí ter alguém para
para poder conversar e compartilhar, né? E eu ainda lembro daquela primeira conversa, que foi aquela coisa, e aí, vamos cada um guardar o seu projeto e correr para ver quem publica primeiro, ou vamos fazer junto, né? E aí o fazer junto, dentro das limitações da pós-graduação, embora por um momento eu cogitei tentar participar lá do conselho de pós-graduação para ver se dava para mudar as regras e a gente pudesse defender uma tese junto, mas isso não foi adiante, mas foi muito bom ter alguém para ir tocando isso ao longo dos 4, que viraram 5, quase 6 anos, assim, então, e acho que isso foi muito diferente, pelo menos da minha experiência com o mestrado, que foi na mesma instituição, na própria Unicamp, mas foi completamente diferente o fato de ter essa parceria e essas trocas. E acho que de ter o ponto comum, né, que era isso, entender um pouco o que é que a gente, como pedagogo, né, podia contribuir aí com a universidade, com o nosso trabalho, e ao mesmo tempo descobrindo o que era o apoio pedagógico, a assistência estudantil e tudo mais. Então, foi um processo de formação, né, profissional, e ao mesmo tempo nosso de formação acadêmica, em que a gente também foi aprendendo a pesquisar melhor, aprendendo a escrever melhor, né, com muita ajuda das nossas orientadoras, né, da professora Helena Sampaio, da Sueli Polidoro, que desde do começo também compraram essa ideia da parceria, da gente ir compartilhando e misturando áreas não muito acostumadas a se aproximarem, né, a psicologia, as ciências sociais, não é tão comum, assim, se aproximarem, e foi um processo, acho que, muito rico, e aquele livro de 2020, na verdade, era um livro que muitos de nós queria ter, quando entra no serviço, né, pelo menos para quem trabalha aí na orientação aos estudantes, alguns relatos e saber o que acontece em outras instituições, e esse segundo livro, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais, eu acho que ele é um pouco um produto aí já com algumas reflexões mais dos nossos doutorados mesmos e de outras atividades em que a gente pôde participar nesses 5, 6 anos. Então, queria também agradecer a Michele por todo esse período de parceria. E não podia ser diferente, como também agradecer a Ale por todo esse período, a Alessandra Ramada da Mata, porque desde o começo ajudou aí, incentivando a fazer o doutorado, num momento em que nem certeza se o doutorado era o melhor caminho para responder inquietações profissionais. A cada hora que aparece um estudante batendo na porta e fala, ai meu Deus do céu, o que será que esse estudante quer, né? Então foi muito bom ter alguém para compartilhar as angústias, embora numa profissão diferente, e que ao longo de todo o processo mais do que apoiou, né? Até revisou algumas partes, inclusive esse último capítulo do livro, ele originalmente, na minha cabeça, ele seria parte da minha tese. Depois, naquelas conversas com a orientadora, isso ganha outra roupagem, e aí virou um capítulo do livro, mas foi um capítulo em que a Alessandra ajudou muito aí com a revisão, com o olhar e com bastante atenção. Então, agradeço também, assim como a Emília, minha colega, assistente social, que desde que eu cheguei estava lá no NAI apoiando e tudo mais, me incentivando, às vezes participando das brincadeiras, né, Emília, topando algumas aventuras e alguns projetos, assim como a Camila também, que chegou já no momento em que eu já estava no doutorado, então já teve que aceitar um pouco, não foi bem uma escolha, ter que chegar num lugar em que já está acontecendo algumas coisas, mas desde o começo conseguiu se enturmar e trabalhar muito junto, e acho que hoje, mesmo sendo um dia de despedida, acho que a gente tem bastante motivos assim para comemorar. Acho que foram muitos estudantes e muitas estudantes aí que a gente conseguiu colaborar assim de alguma maneira, né? A Fran está aqui também, minha chefe, minha coordenadora, mais alguns dias, Fran, ainda tendo que assinar minha folha de ponto e todos os buracos dela, mas que desde o começo também comprou várias ideias assim, e algumas ainda para colocar em prática, mas voltada às exatas, né, Fran, que ainda
tem faltado um pouco de tempo para fazer as coisas acontecerem, mas que desde o começo incentivou também e foi participando comigo. O Márcio está aqui também, meu colega, pedagogo da própria Unifesp, acho que compartilhou também todos esses anos comigo, então também queria fazer esse agradecimento e registrar aí as várias e longas conversas, independente dos meios, né? Foram presenciais, telefone, agora nesse momento online, né? Praticamente restrito a esses online, os e-mails, então agradecer todo esse período, mas para não ser muito extenso, acho que eu vou entrar um pouco no livro mesmo, fazer breves comentários, e aí vocês fiquem à vontade para ir comentando, especialmente acho que a Michele, que acho que digamos, a minha parceira, mas que eu acho que a gente tem que discordar, faz parte de estar na universidade, então se discordar, fique à vontade, né? Não é a ideia da gente produzir aqui nada que seja uma catequese, assim, em que as pessoas tenham que seguir e dizer amém, porque talvez tenham sido as primeiras publicações ou coisa do tipo, muito pelo contrário, a ideia é a gente seguir avançando e as discordâncias fazem parte. Não sei nem se a Michelle vai concordar ou discordar, mas só para dizer que você pode ficar bem à vontade, porque eu acho que a gente evolui muito quando a gente pode ter outros pontos de vistas e outras formas de visualizar. Talvez a apresentação que eu pensei não vai ter muito o que discordar, porque é bem aquela coisa mais ligeira do livro, mas, enfim, fiquem à vontade. Só me confirma se vocês conseguem ver minha tela, tá? Sim, Carlos. Então, beleza. Eu acho que vou entrar já na capa do livro, né? O título do livro, acho que Apoio Pedagógico e Assistência Estudantil, né? Acho que ainda é algo para a gente explorar bastante, né, Michele? Eu pensei mais em colocar um E, até porque a gente percebeu ao longo dos anos aí que, embora acho que a expressão apoio pedagógico ela tenha origem no PNAES, né, no Plano Nacional de Assistência Estudantil, muitas vezes quando a gente foi ver as experiências nas universidades, né, onde a gente teve contato, que muitas vezes esse apoio pedagógico nem sempre ele está vinculado institucionalmente à assistência estudantil. Então, acho que a opção foi mais por pensar o apoio pedagógico e a assistência estudantil, né, e não como algo necessariamente dentro aí da assistência estudantil. A capa do livro não fui eu que produzi, mas o pessoal da editora perguntou um pouco o que eu tinha de ideia, o que eu gostaria de expressar, né? E aí eu tinha dito que eu gostava da ideia de uma ponte, né? De algo que sinalizasse aí o processo de transição dos estudantes, né? Daquele aprendizado que sai do ensino médio, aquela forma de ser do ensino médio e do ensino superior. E aí acho que, curiosamente, a capa que eles me enviaram, acho que expressou até melhor o que eu imaginava aí com uma mão, né, e um livro, na verdade, sendo essa ponte que conecta aí simbolicamente o ensino médio e o ensino superior. E a cor azul também, que é a referência do livro, também foi uma sugestão da equipe editorial e que eu confesso que eu gostei, assim, bastante, né. Já entrando um pouco mais especificamente no sumário dos livros, esses são os capítulos, né, que a Michele citou. Os 4 primeiros capítulos, eles são adaptações de algumas atividades em que a gente já tinha participado em outros momentos, mas foram atividades em que a gente percebeu que a gente acabou produzindo algum tipo de material que a gente não tinha antes, né? E que transformar isso, talvez, em algo escrito, poderia ajudar outros e outras profissionais, não apenas do apoio pedagógico, né? O capítulo 4 da professora Sueli, ele é bem geral, falando sobre os serviços de apoio. Então, a gente optou por dar uma ajustada nas nossas falas de algumas atividades e transformar isso numa publicação. Então, na prática, em termos de ideias, eles não chegam a ser uma novidade, uma vez que a gente já tinha, de alguma maneira, abordado
esses assuntos em outros momentos, em outras atividades. Todas as atividades também que aconteceram de forma remota, porque se deram aí nesses 2 anos e pouco de pandemia, então também foi uma oportunidade de poder transformar em texto aquelas palavras, né? E o último capítulo, esse sim talvez tenha um pouco um caráter de novidade, embora várias vezes eu já comentei sobre esses assuntos em atividades separadas, mas é um pouco aquele resultado da tese que não coube na tese. Eu não sei como que a Michelle ainda pretende fazer com vários dados que ela tem da tese que não coube na tese, né? E na verdade ainda tem mais coisas, e acho que esse é um pouco o processo da escrita, né? A gente vai e demora para escrever, e aí quando começa a escrever, começa a ter muita coisa, aí o orientador, a orientadora olha e fala, não, agora vamos dar uma ajeitada nisso e deixa isso para um artigo, deixa isso para um livro, etc. e tal. Então, esse último capítulo, ele uma... Não vou dizer que ele é uma sobra da tese, mas ele é uma estrutura que não fazia sentido de ser colocada numa tese, assim, até nas conversas com a Helena, né, ele tem um tom um pouco mais prescritivo, de querer dizer alguma coisa, né, e acho que a ideia da tese, ela é um pouco diferente, de ser mais reflexiva e não de querer dizer ou fazer sugestões para as pessoas e para os profissionais. Mas eu confesso que esse último capítulo, na verdade, ele talvez era algo parecido com o que eu queria ter encontrado quando eu cheguei na assistência estudantil e queria saber mais ou menos como um pedagogo podia atuar na assistência estudantil. Então, talvez esse último capítulo ele seja uma conversa minha comigo mesmo alguns anos atrás, né? Eu vou, acho que só fazer uma passagem rápida por alguns pontos do livro, sobretudo porque acho que a gente trabalhou, né, 2 ideias principais no livro, né, que é a ideia do apoio pedagógico e da assistência estudantil, né, embora o conceito, né, de assistência estudantil ele tenha mudado ao longo de muitos anos, né, de uma maneira geral, foram as formas no Brasil, a ideia de assistência, ela se distingue um pouco de quando a gente vai para a literatura internacional, em que é chamado de assuntos estudantis, né? Isso tem muito a ver com a própria história, né, da educação no Brasil, com a história da assistência social no Brasil. Então, por muito tempo, essas coisas ficaram coladas, praticamente até a Constituição de 88, alguns programas e algumas políticas governamentais misturavam isso, né? É a partir de 88 que começa até, inclusive, a ter ministérios separados, com atenções separadas, em que talvez as coisas comecem a ganhar um outro sentido, né? E aí, só que a gente ainda continua com a grande confusão de que se assistência estudantil é assistência social e tudo mais. Embora talvez para muitas pessoas isso hoje seja muito claro, pelo menos para quem está dentro da assistência estudantil, do ponto de vista das nossas instituições, isso parece pouco claro, né? E aí isso tem impactos aí em como as instituições vão desenhando os seus programas e as suas ações. Esse aqui é só um dado em termos de periodização, para pensar um pouco a assistência estudantil no Brasil, né, começando em 28, com a Casa do Estudante em Paris. Então, a gente está falando de um estudante muito diferente do estudante que a gente tem hoje no Brasil. A gente está falando de um estudante que tinha condições, inclusive, de estudar fora do país, né? Então, a gente está falando de uma assistência não necessariamente pensada para um estudante com vulnerabilidade social. Isso também foi sendo alterado ao longo dos anos, né, dentro das nossas políticas, mas é o marco que é considerado aí como o começo de algum tipo de assistência pensado nesse estudante do ensino superior, né? Essa primeira fase, né, essas 3 primeiras fases, na verdade, elas foram categorizadas pela Aline Kowalski, na tese dela em 2012, e depois aí essa 4ª fase é um estudo um pouco mais recente, embora publicado em 2021, ainda um estudo que não tinha considerado todo esse processo de pandemia pelo qual todos nós passamos. Então,
mas que tinha aí como referência, né, a emenda constitucional promulgada em 2016, a emenda do teto de gastos, e que com certeza trouxe uma série de impactos para a gente nas nossas instituições, né, sobretudo com a limitação dos nossos orçamentos, para além dos cortes, né, dos nossos orçamentos. Então, a opção dos autores foi de marcar isso aí como uma ruptura em relação à fase de 2007, que começa com o Pinais, né, e com o Reúne, e de mostrar um pouco como a questão do financiamento tem impacto. Isso talvez vai ser revisto daqui a alguns anos, talvez vai ser um período meio combinado, essa questão da emenda constitucional de 2016, com a questão da pandemia em 2020 e com a questão da eleição do Bolsonaro em 2018, que todos nós sabemos que também trouxe uma série de impactos para a instituição, porque não foi só uma questão de limitação, né, do orçamento na emenda, com a emenda constitucional, foram escolhas do próprio governo em fazer cortes aí na área de educação, na área de ciência e na área de tecnologia, para além de outras áreas também, como a área da saúde. Então, acho que é possível que daqui a uns anos a gente reveja o marcador dessa quarta fase, mas com certeza nós estamos num outro momento, assim, da assistência estudantil. Esse aqui são algumas ideias que não estão diretamente no livro, né, mas a gente já teve oportunidade de conversar um pouco em outras atividades sobre a ideia de assistência e permanência estudantil. Acho que desde que a gente começou, né, Michele, há uma grande confusão, né, a professora Rosana Ehringer, lá da UFRJ, já se debruçou muito, assim, também para ajudar a pensar um pouco essa coisa da assistência e da permanência estudantil. O que a gente percebe é que isso não é tão simples, a gente não tem um consenso, né, sobre o que seria a assistência e a permanência estudantil, e eu tenho pensado mais recentemente, já conversado isso com a Rosana, com a Michele, acho que foi na terceira aula do curso, se não me engano, mas foi em uma das aulas do curso, um pouco sobre essa ideia de permanência, né? E aí eu fico pensando que hoje, quando a gente fala de permanência estudantil, a gente está falando um pouco na finalidade e na missão, né, assim, das nossas instituições. Evidentemente que a gente está falando da permanência e da formação com uma qualidade, não só de estar na universidade, o estar por estar, mas o estar, o frequentar as aulas, ter qualidade nas aulas, conseguir aprender e ter qualidade de vida, mas a permanência como um objetivo. E a assistência como um meio, né, para a gente conseguir atingir essa finalidade, esse objetivo. E aí, dentro desses mecanismos, né, esses meios para que a gente atinja essa finalidade, a gente pode dispor de diferentes suportes. Evidentemente, acho que o mais conhecido, ou os mais conhecidos, é o que a gente entende como suportes materiais, né, que vão ser as moradias universitárias, os restaurantes universitários, às vezes os auxílios e as bolsas, né, ou seja, um suporte pecuniário das instituições. Esses talvez sejam os suportes mais conhecidos, mas a gente tem percebido que outras formas de suporte um pouco mais simbólicos, como apoio pedagógico, apoio psicológico, ações aí na área de cultura, de esportes, de bem-estar, de psicologia, de saúde mental, tem colaborado tanto quanto a questão do suporte financeiro e do suporte material. Evidentemente que o suporte material é necessário, a gente já conversou muitas vezes também sobre isso, de que ao a gente falar sobre suportes simbólicos, isso não significa que a gente não esteja falando do suporte material, mas a gente está defendendo que a partir do suporte material que a gente possa pensar outras formas de suporte para os estudantes, né, e não só de limitar. Então, quando a gente fala de ampliar um pouco a ideia de assistência, pensando nesses mecanismos, a gente está indo além do suporte e não negando esse suporte material. Isso foi um pouco, a gente acha que ainda não chegou num consenso, né, da origem propriamente do apoio pedagógico, mesmo depois de praticamente 2 doutorados e um número razoável de investigação e de
colaboração até de outras pessoas um pouco mais antigas da assistência estudantil. Acho que a gente ainda não conseguiu fechar essa lacuna de entender qual é a origem do apoio pedagógico, pelo menos, ou como o apoio pedagógico foi pensado dentro da assistência estudantil, mas acho que um dos diagnósticos, e que é possível a gente dizer que se combina, é a ideia aí de algo que vá além desse apoio material, né? Então, eu acho que lá no passado, provavelmente, os profissionais e as profissionais que já estavam na assistência estudantil, que a maioria eram profissionais do serviço social, assistentes sociais, provavelmente identificaram que a questão dos auxílios financeiros tinham limitações. Além de ajudar os estudantes com a moradia, com o RU, era necessário ir um pouco além. Foram percebendo que as dificuldades de sala de aula não conseguiam ser respondidos só com suporte material, mesmo naqueles cursos em que havia um suporte para comprar equipamentos como calculadoras ou livros ou próteses, né? O curso de odontologia é sempre citado como um curso caro, e que só isso não era necessário, era necessário esse suporte e talvez algo para além. E aí, daí talvez tenha nascido aí um pouco uma conversa de ter algum tipo de apoio para além do apoio material. Evidentemente, acho que esses profissionais que estavam trabalhando na assistência estudantil no passado tinham algum contato com experiências e referências bibliográficas internacionais, né? Se a gente vai olhar para os Estados Unidos e para a Europa, essa questão de pensar a aprendizagem dos estudantes, ela é evidenciada, sobretudo a partir dos anos 90, então a aprendizagem dos estudantes passa a ganhar uma certa centralidade nos estudos e no trabalho dos serviços de apoio das instituições como um todo, algo que a gente tem visto acontecer mais recentemente aqui no Brasil, a partir aí de 2010, mais ou menos. Então, provavelmente esses profissionais lá que reivindicaram ter algum tipo de apoio aos estudantes como o apoio pedagógico, tinham contato com essa literatura internacional e também nacional, que vai falar um pouco dos estudantes de primeira geração, né, aqueles que não tinham suporte das suas famílias para pensar como seria o universo no ensino superior. Então, acho que ter contato com essa literatura e ter contato direto com esses estudantes que não têm referências na sua família do que é estar no ensino superior ou do que é estar numa instituição pública, quando isso acontece, fez também com que ações tivessem que ser pensadas para apoiar esses estudantes. A gente também tem que os nossos programas aí de assistência, de maneira geral, eles contam com algum tipo de contrapartida acadêmica dos estudantes, então, muitas vezes a contrapartida é que eles não possam ter reprovações por frequência, mas a gente tem em diferentes editais de diferentes instituições, muitas vezes que esses estudantes precisam apresentar um certo desempenho acadêmico, com poucas reprovações, ou com nenhuma reprovação, ou com uma média geral de tantos pontos, em tantos índices, e a amarração com os editais talvez também criou espaço aí para que fosse pensado algum tipo de ação para ajudar esses estudantes, né, para você não penalizar esses estudantes pela segunda vez. E eu nem estou entrando aqui ainda no debate aí sobre a ideia das contrapartidas, e só comentando um pouco que talvez a ideia dessas contrapartidas tenha criado também esse espaço para se pensar no apoio pedagógico, e a ideia de expansão do ensino superior como um todo, no sentido de que, a partir da hora que a gente expande e abre o ensino superior, do ponto de vista numérico, traz um número maior de estudantes, isso faz com que a gente traga estudantes de populações que até então não frequentavam o ensino superior. Então, eles são estudantes de primeira geração, mas eles também são estudantes, talvez, com hábitos e rotinas de estudos diferentes. E aí, se abrir para esses novos estudantes e perceber que talvez eles não estejam aprendendo dentro da lógica e do esquema, né, que a gente tem por tradicional na educação brasileira, faz a gente pensar em outras formas. Então, essas são algumas hipóteses só para a gente pensar. Outra coisa é pensar um pouco o que é que nos ajuda enquanto apoio pedagógico, né? Uma vez que aqui no Brasil, pelo menos, a gente pouco ou quase nada tinha de referências específicas
para o apoio pedagógico. E aí, do ponto de vista de ideias e de conceitos, uma que parece muito clara para quem é profissional aí da assistência estudantil, seja entender a própria ideia de assistência estudantil. Então, acho que os estudos que a gente tem sobre assistência estudantil são um pouquinho mais antigos e acho que eles, de alguma maneira, acabaram referenciando todos nós aí que pesquisamos e tentamos entender o que é o apoio pedagógico. Acho que uma outra área, e aí mais próxima da psicologia, né, e também um pouco da sociologia, vai pensar um pouco esse processo de transição dos estudantes da educação básica para a educação superior. Essa área, a gente tem estudos do ponto de vista internacional, do ponto de vista nacional, mas pensar essas dificuldades dos estudantes, né, que de maneira geral tem uma certa quebra da maneira de ser das instituições escolares no ensino médio com as instituições de ensino superior, há uma certa descontinuidade, e para muitos e muitas desses estudantes, há também uma certa transição biológica, assim, há aquela entrada na vida adulta. Então, há uma série de transformações que estão passando por esses estudantes, e esses estudos tentam entender um pouco esse fenômeno, e de alguma maneira eles acabam ajudando a nós que pensamos aí no apoio pedagógico, porque a gente entende, ou pelo menos tenta entender um pouco essa transição desses estudantes. Ainda dentro da área da psicologia, mas um pouco mais específica, né, o que a gente também teve em contato é que aí a teoria da autorregulação da aprendizagem é um outro campo teórico que subsidia uma série de ideias e de ações de apoio pedagógico. Então, muitas vezes, quando a gente vai conversar com outros profissionais e com ideias de atividades, ações e programas que têm acontecido na prática, a gente vai ver que por trás um pouco do que a gente tem de teoria, são teorias aí que vêm da autorregulação da aprendizagem ou alguma teoria muito próxima dessa da autorregulação da aprendizagem, assim como as teorias de afiliação, né? A afiliação é um conceito mais específico de um dos autores, do Coulon, mas acho que ela ajuda a gente a entender um pouco o que talvez na psicologia a gente está mais próximo de chamar do processo de transição, e talvez na sociologia, na filosofia, a gente vai chamar de afiliação, mas é a ideia desse estudante começar a se perceber como um estudante de ensino superior e que tem uma rotina específica, e que provavelmente vai ser uma rotina diferente da rotina que ele tinha até então nos outros níveis de ensino, né? Esse aqui acho que é um desenho que está no último capítulo, mais ou menos para poder pensar. Eu sei que algumas coisas aqui não são tão consensuais, mas foi uma ideia de propor justamente para a gente fazer uma discussão, né? Então, da gente pensar aí um pouco o apoio pedagógico como um apoio à aprendizagem dos estudantes, uma distinção aí de um apoio pedagógico direto, pensando nos estudantes, e um apoio pedagógico indireto, pensado nos docentes. Aí a gente, em algumas instituições, tem o que são chamados de assessorias pedagógicas, pensadas para os docentes, e talvez vão ter pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, que vão optar por não colocar isso como um apoio pedagógico, e pensar isso de uma forma separada. Eu prefiro pensar dentro, embora se organize de uma forma separada nas instituições, porque entender que o apoio pedagógico aí, naquela ideia de assistência, ele é um meio para a gente atingir a nossa finalidade, que é formar o estudante. Então, se eu estou dispondo de um suporte que também vai auxiliar os professores, isso também é um meio, e é aí uma forma de poder contribuir com as aulas desses docentes, num sentido de ajudar na formação dos estudantes. E aí, quando a gente vai pensar essa forma indireta, então tem as assessorias pedagógicas, e elas são diretamente pensadas aí para os docentes, independente da área do conhecimento, e uma outra forma indireta, talvez não tanto de assessorias pedagógicas, seja pensar um pouco esse debate sobre assistência, sobre apoio pedagógico e outras formas de suporte dentro dos conselhos, congregações, câmaras e colegiados. Acho que alguns de nós temos um pouco mais de experiência com isso, mas o quão importante é falar desses assuntos nos diferentes conselhos, congregações, câmaras, etc. Então, essa participação
embora não traga um benefício direto para os estudantes, ela de alguma maneira abre um espaço de discussão. Isso por quê? Porque a gente vai perceber que muitas das questões em que a gente se debate dentro da assistência e do apoio pedagógico tem muito a ver com o que acontece dentro da sala de aula ou com as decisões políticas das nossas instituições. Então, acho que participar desses conselhos é uma maneira de realizar isso de forma indireta. Acho que a forma direta, e talvez as que a gente tenha mais conhecimento, são pensadas aí no apoio individual ou no apoio coletivo, né? Individual, quando a gente pensa o estudante, ou seja, a gente está atendendo o estudante individualmente, mesmo que algumas vezes a gente vai ter mais de um profissional, às vezes fazendo uma parceria com um profissional da psicologia, do serviço social, fazendo um acolhimento multiprofissional. Então, a ideia de individual é no sentido do estudante. E a ideia do coletivo, seja por meio de oficinas, cursos, rodas ou outras estratégias, quando a gente faz isso com mais de um estudante, e às vezes com temas variados, etc. e tal. Essa é uma definição que eu usei na tese, mas acho que mais do que trazer a definição, acho que é só para pensar, né, Michel? Porque acho que quando a gente chegou, sem ter muita ideia do que era o apoio pedagógico, ou do que viria a ser o nosso trabalho como pedagogo, e fomos percebendo aos poucos, eu acho que identificar o público, né, que de alguma maneira a gente trabalha, e aí a gente vai ter um grande grupo que a gente vai chamar de estudantes universitários, vai falar assim, eles têm uma média geral de idade assim, assim, assado, no meu campus são mais homens, são mais mulheres, a nossa população é preta, parda, branca, etc. e tal, mas acho que a gente tem esses dados gerais, tem as áreas do conhecimento, mas acho que conhecer o público, né, que a gente atende, ele é super necessário para quando a gente vai pensar as ações, né, eu brinco bastante com a nossa equipe, né, que no campus onde eu trabalho, das ciências sociais aplicadas, se eu organizar uma oficina de leitura e escrita, ela vai ter uma adesão diferente de se eu organizar um workshop de leitura e escrita. E aí, se a gente vai lá, no sentido da palavra, workshop e oficina não tem a mesma origem semântica, mas elas hoje significam a mesma coisa, que é a ideia de trabalhar de alguma maneira prática com aquele conhecimento. Mas eu estou num campus em que a palavra workshop tem mais peso do que a palavra oficina. Então, ir percebendo um pouco o público com que eu estou lidando, mesmo que a gente precise fazer alguns ajustes em algumas atividades, eles vão subsidiando um pouco a criação das atividades do que a gente vai entendendo por apoio pedagógico, assim também como entender um pouco o processo de transição, né? Essa passagem do ensino médio para o ensino superior, se a gente volta agora, né, foram 2 anos de pandemia, de um ensino marcadamente online, em muitas escolas talvez sem professores, coisas que já aconteciam antes, principalmente nas áreas de exatas, mas um período em que eles tiveram muita dificuldade de socialização. Então, pensar essas atividades também considerando, no caso atual, o momento, né, assim, além do processo de transição que já é estudado há anos, as diferentes dificuldades, hoje a gente tem uma questão que está posta aí, que foi um ensino médio, uma experiência de ensino médio diferente. Assim como a gente vai ter em breve também visto a reforma do ensino médio, com tudo que ela pretende causar, sobretudo do ponto de vista negativo, posto com essa reforma, que a gente sabe que é um tanto quanto desequilibrada. Então, a gente vai continuar produzindo aí sujeitos, talvez, com poucas experiências e com poucos referenciais, e cobrando eles no ensino superior de coisas tradicionais que talvez eles não tenham nenhuma ideia e pouco vivenciaram isso no ensino médio, né? E acho que um pouco do nosso propósito com o apoio pedagógico, né, é de contribuir de alguma maneira aí com a formação, né, com o desenvolvimento de habilidades e competências desses estudantes. E vão ser habilidades e competências bem variadas, né?
geralmente a gente é mais próximo do que a gente vai falar dessas habilidades e competências acadêmicas, que vai ter a ver mais com a rotina de estudos, com as escritas, com o saber falar em público, se comunicar, de fazer uma apresentação, mas a gente vai percebendo também que muitas vezes se conversam com habilidades e competências profissionais. A gente tem muitas experiências aí que são voltadas para a questão de carreira dos estudantes. A gente tem uma série de experiências também que pensam a saída dos estudantes da universidade, não só a chegada deles, mas a gente também vai falar aí sobre habilidades e competências sociais, e aqui acho que eu não, tenho certeza que talvez a gente tenha um papel muito importante, porque a gente está falando da formação e do desenvolvimento de valores também com os estudantes. Então, talvez a gente não vá conseguir trabalhar com eles nenhuma habilidade específica do ponto de vista social, e aí eu não estou entrando no termo de habilidades sociais, como saber falar, etc. e tal. Eu estou falando no sentido de quando a gente pensar algo num sentido mais social, é de um comprometimento com a ciência, um comprometimento com a educação pública, um comprometimento com a verdade. Então, eu acho que isso, embora talvez não apareça de forma clara para todos nós que somos profissionais, acho que isso vai ter muito na nossa formação, e querendo ou não, no contato com os estudantes, seja por meio de um atendimento mais individualizado ou por meio das nossas atividades coletivas, a gente também está trabalhando com a formação de valores desses estudantes, e também está pensando nesse estudante depois que ele saiu, né, da universidade, depois que ele concluiu o curso dele, a gente está pensando um pouco na cidadania, e é algo que talvez, muitas vezes no dia a dia e na correria, a gente se despreenda um pouco e fique um pouco mais voltado para, talvez, as habilidades e as competências acadêmicas, porque elas são as mais requeridas, mas assim, a gente precisa pensar por que você precisa dessa habilidade, dessa competência acadêmica? Vai falar, olha, eu preciso porque eu preciso passar na disciplina. Eu vou falar, tá, isso é evidente, né? Mas por que essa disciplina requer isso de você? E aí, muitas vezes, os estudantes talvez não vão entender o porquê que eles precisam desenvolver a abstração da matemática nas disciplinas de exatas. E isso vai ter muito mais a ver, de uma maneira indireta, em algumas situações, com a ideia mesmo de formar conexões neurais e abrir a mente do que necessariamente ele usar a matemática e o cálculo eventualmente ligado a uma profissão. A gente tem recebido muitos estudantes, talvez já mais preocupados com a parte prática do mercado de trabalho e pouco em pensar o que é a realidade do mercado de trabalho e refletir sobre ela. E, de alguma maneira, eu acho que para nós que trabalhamos na assistência como um todo, mas principalmente com o apoio pedagógico, essas reflexões são mais do que necessárias, né? Aqui já é uma discussão, né, Michele, acho que de outros tempos também, de apoio pedagógico ou apoio educacional. No PNAES, no decreto que regula o PNAES, é bem claro, está escrito apoio pedagógico. Eu acho mais interessante pensar em apoio educacional, e não porque eu não goste do termo pedagógico, ou porque talvez eu entenda que eles tenham significados muito diferentes, mas porque eu acho que a palavra pedagógico, ela remete muito à ideia, à figura do pedagogo e da pedagoga, e acho que a palavra educacional abre um pouco um espaço maior para a gente pensar uma atuação conjunta, né? Acho que na pesquisa de doutorado ficou nítido que muito do que a gente faz, fala e pensa sobre o apoio pedagógico, ele se dá aí na fronteira com outras áreas do conhecimento, né? Sobretudo com a psicologia, o serviço social, a sociologia, filosofia, as ciências da saúde. E o termo pedagógico, ele talvez restrinja e faça com que pessoas que não são da área tenham dificuldade de identificar isso, né? Acho que a gente tem caminhado muito para pensar uma lógica multiprofissional, de um trabalho interdisciplinar, e algumas demarcações específicas, como o nome apoio pedagógico, eu entendo até que atrapalham, mas eu não vou lá revisar o decreto nesse momento, mas se em algum momento acontecer essa revisão, ou se em algum momento a gente até conseguir transformar o decreto numa legislação, né, numa política de Estado, de fato, e alguém considere e queira a minha opinião, eu tranquilamente vou dizer que eu prefiro apoio educacional. Não sei
é a Michele, né? Mas seguindo só um pouco, e eu estou próximo do fim já dos slides, para vocês também ficarem tranquilos e a gente conversar, acho que o apoio pedagógico, isso acho que me foi acontecendo mais pela prática e um pouco menos, talvez, por estudar e por ter referenciais na área. Depois a gente vai percebendo e vai até se apropriando um pouco de outras áreas, né? Mas naquele dia a dia, né, de fazer, de pensar o apoio pedagógico, a gente se pega, sobretudo, pensando o que é que a gente faz, né? A gente está promovendo uma questão educacional, ou seja, eu estou ajudando o estudante a desenvolver uma habilidade acadêmica de fala e de escrita antes dele ter problema. Então, de alguma maneira, eu estou ajudando esse estudante antes dele reprovar a alta de exame, eu estou ajudando ele de uma maneira preventiva, ou sei, eu já sei que aqueles que entram, né, nas nossas últimas chamadas, sobretudo nesses últimos anos bem bagunçados de SISU, que eles provavelmente vão ter uma dificuldade maior de escrita, visto que eles já tiveram uma nota menor na redação, etc. Então, eu preventivamente já estou pensando em ações para esse grupo de estudantes, ou, de maneira geral, a gente está pensando em ações aí que ajudem a remediar essa situação, ou seja, esse estudante ele já chegou, ele já reprovou numa disciplina, e aí ele decidiu procurar um apoio. Eu acho que a gente acaba fazendo tudo isso, muitas vezes até de uma maneira misturada, às vezes um curso, uma ação, uma oficina, acaba envolvendo um pouco disso, porque os estudantes podem estar em fases diferentes, mas eu acho que isso é mais um sentido para a gente pensar que dá para criar coisas que vão um pouco mais além, assim como a ideia de pensar, por exemplo, em justaposição ou em fusão curricular. Acho que nós que estamos no serviço, de maneira geral, se dá nesse formato da justaposição, em que a gente vai pensando as ações, de acordo com que a gente vai tendo contato com os estudantes e vai percebendo quais têm sido as dificuldades e vai ajudando eles, mas isso em paralelo com o currículo, né? Mas a gente tem outras experiências aí de incorporar essas dicas e formas de ajudar os estudantes, principalmente nessa parte de estudar, de lidar com a rotina acadêmica, mas pensado isso dentro de disciplinas, ou com a criação de disciplinas específicas, ou incorporando isso nas disciplinas, por exemplo, de primeiro ano, incorporando algumas ideias e dando esse suporte para os estudantes. E o apoio pedagógico, ele pode aí se organizar também por meio de políticas, planos, programas e ações. O que a gente está mais acostumado, geralmente, são as ações, né? São as nossas oficinas e os nossos atendimentos, mas é possível se estruturar isso de uma maneira diferente nas nossas instituições, mas eu não vou comentar muito para a gente não se alongar aqui, né? E aí, quando a gente vai, ok, está aí falando do apoio pedagógico, das dúvidas, inquietações, mas e do ponto de vista dos estudantes, né? Eu acho muito interessante quando aparece algum estudante e fala assim, eu quero falar com o pedagogo, e aí eu tento atender o mais rápido possível, porque eu tenho uma curiosidade de saber por que essa pessoa está procurando o pedagogo, porque depois de 6 anos eu ainda tenho dúvidas do que é exatamente o trabalho do pedagogo, mas às vezes vem alguns estudantes com bastante convicção e falam, eu procurei o pedagogo por isso, isso e aquilo. Eu falo, cara, fascinante que alguém que não fez um doutorado, que não está na área, que não está aqui todo dia, sabe melhor do que eu, talvez, o que seja o meu papel. Mas o que eu quero dizer com isso? Que acho que quando a gente vai pensar a nossa atuação, acho que dar ouvidos, né, para os estudantes, entender um pouco quais são as demandas dele, também vão ajudando a nos formar, né? Eu posso chegar já com uma ideia definida do que é esse pedagogo num trabalho, na assistência estudantil, num serviço assim, assado, e partir disso, né? E aí, muitas vezes, isso não dialogar com as necessidades e com as demandas dos estudantes. E eu fui percebendo que, na verdade, dialogar com as demandas deles, às vezes traziam coisas um tanto quanto inovadoras, que eu nunca tinha pensado que talvez como pedagogo eu poderia contribuir, mas eu acho que fez parte desse processo, né, de entender o que é o apoio pedagógico, mas aí também vai fazer com que a gente
vá para a questão, né, do porquê que esses estudantes procuram o apoio pedagógico, ou qual o motivo que levam eles a procurar esse tipo de suporte, né? E aí vem uma segunda pergunta, né, se são eles, de fato, que procuram, ou se, de alguma maneira, eles foram encaminhados, assim, às vezes vai ser algum colega do próprio serviço que, ao fazer uma conversa, nota que talvez ele tenha uma dificuldade de escrita, por exemplo, ele precisa fazer uma solicitação de um auxílio, de uma bolsa, e tem dificuldade de redigir a solicitação. E aí, ao se deparar com isso, esse outro profissional, por exemplo, fala, não quer bater um papo com o pedagogo, etc. e tal. Muitas vezes isso também vai acontecer por meio de outros profissionais dos serviços ou de outros serviços da instituição, às vezes vai ser por meio de professores, de coordenadores de curso, mas a questão é a gente pensa assim, como eles chegam, né? Qual é o motivo que levam eles chegarem assim? E aí foi muito engraçado, porque logo quando eu comecei, teve uma série de estudantes assim que foram muito das conversas assim, dos encaminhamentos das minhas colegas assim, mas também tinha alguns estudantes que apareciam e falavam, oi, eu vi dizer que agora tem um pedagogo aqui na equipe. Eu falava, tem, o que você gostaria? Eu falava assim, eu estou tendo dificuldades com as disciplinas. Eu falo, o quê? Não estou escrevendo, né? Qual que é o seu registro acadêmico, né? O RA, deixa eu ver aqui um pouco. E aí você vai lá e se depara que o cidadão tem um coeficiente médio de quase 9, 8, alguma coisa. Você fala, nossa, mas você tem 8, quase 9, nunca reprovou, está no terceiro ano, e como que eu posso te ajudar? Eu quero melhorar o meu desempenho acadêmico. E aí isso, no começo, me fazia pensar, será que o meu papel é também com esses estudantes, ou o meu papel é com os estudantes só que estão reprovando? Evidentemente que o tamanho da demanda influencia o que a gente pensa. Então, ter um estudante e ter 100 estudantes para atender vai influenciar um pouco isso. Mas entender esses mecanismos pelos quais eles nos procuram é muito interessante. Nem sempre a gente vai conseguir entender, mas acho que entender a demanda deles e a legitimidade, né, dessa demanda. Mas, de maneira geral, quando a gente vai falar em estudantes, talvez acho que tenham até outras coisas, assim, eu anotei algumas bem gerais, mas quando eles nos procuram, né, não quando são encaminhados, assim, tem, acho que, a tradicional dificuldade de se organizar, de organizar o tempo, de organizar a agenda e a rotina de estudos. Eu acho que esse é o que mais aparece para todos nós, independente, acho que, das nossas áreas de formação acadêmica, independente do tipo de orientação. Uma coisa que eu percebo muito é uma certa dificuldade ou conflito com as normas acadêmicas, ou seja, muitas vezes o estudante ele não tem necessariamente a dificuldade de estudar, porque ele teve um rompimento entre o ensino médio e o ensino superior, ele tem uma dificuldade de entender as regras acadêmicas. E no ensino superior, muitas vezes, cada professor vai ter sua própria regra acadêmica. Então, você tem a regra da instituição e você tem as regras acadêmicas de cada professor, além das regras, digamos assim, sociais e de convivência. E muitas vezes as reprovações ou as dificuldades de estudo vão se dar pela dificuldade de compreender ou pelo desconhecimento dessas normas acadêmicas. E eu acho que muitos de nós aí já se deparou muitas vezes orientando, na verdade, como resolver questões que talvez a gente chamasse de burocráticas, de processos administrativos, mas o quanto esses conflitos com as normas acadêmicas geram dificuldades para os estudantes. Tem a questão... Carlos. Oi. Eu acho interessante essa discussão, né, se o aluno de CDA, o aluno com CDA alto, com RA alto, né, procura a gente, e aqui acontece bastante, principalmente entre os alunos que procuram por livre demanda, né, o apoio pedagógico. Tem muitos alunos com CDA bem alto, de cursos, né, com uma dificuldade histórica, mas esses alunos com um CDA bem alto, que é o coeficiente de desempenho acadêmico. E talvez por causa da nossa inserção inicial
no serviço, né? Eu entrei pela Prograde, pela Pró-Reitoria de Graduação, e você entrou pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Eu nunca tive essa angústia, né? Para mim, sempre como eu estava na Pró-Reitoria de Graduação, todos os estudantes eram o meu público. Então, atuar ali nas questões de aprendizagem, né? Com qualquer aluno, independente dele estar com CDA baixo, ou ser assistido ou não, nunca foi minha angústia. Mas o que eu queria mais comentar é que os estudos já sobre serviços de apoio ao estudante, né, quando dizem que a gente deve adotar uma visão holística, né, uma visão integral do estudante, e aí a gente deve focar no bem-estar do estudante, não só nesses critérios de nota, né, nesses números, ele nos dá essa indicação, né, o aluno que nos procura, porque eu nunca tive assim um aluno dizendo eu quero melhorar meu CDA, né? Mas já tive dizendo eu sinto que eu não aprendo, eu tiro notas, mas sinto que não aprendo. E outros dizendo é muita coisa, é muita disciplina, eu sinto que eu estou perdido, que eu estou me afogando, né? Eles usam esse termo com frequência. Eu sinto que eu estou me afogando nas coisas da universidade. E aí, se a gente, como eu, né, adota uma abordagem baseada aí na autorregulação da aprendizagem, isso é uma coisa boa, né? É um aluno com bastante autonomia, ele identifica seus problemas, ele busca ajuda, e também nesse sentido, né, de, embora ele esteja com um desempenho bom, que para muitas pessoas poderia significar que está tudo bem com aquele estudante, né? Ele tem um desempenho bom, não tem uma questão aí de assistência prioritária e tal, mas ele não sente que ele está bem. Então, eu penso que nosso papel nos serviços de apoio, né, vai muito nesse sentido. Não se pautar só por um parâmetro, né? E aí, no caso do apoio pedagógico, até por conta dessa associação que você falou que se fez entre o termo pedagógico, pedagogo, desempenho acadêmico, nota, fica parecendo que o nosso papel é atender somente esses alunos que tenham CDA baixo. E até pela questão que a gente acabou identificando nos resultados da sua pesquisa, da minha pesquisa, que é essa visão remediativa, né, de atuar quando já existe um problema instalado. Então, assim, a partir do que a gente foi construindo aí nessa trajetória e de outros estudos, eu acho que o nosso papel é com todos os alunos, né, assim como preconiza a nossa legislação, mesmo o PNAES, né, quando estabelece uma prioridade de atendimento, mas ele diz que esse papel das políticas de permanência é para todos os estudantes. E ter essa visão mais holística, né, do bem-estar do estudante. Às vezes ele tem nota boa, mas não está bem, né? Às vezes ele tem uma situação socioeconômica boa, mas também não significa que ele vai ficar, não vai ter problemas na faculdade. Não é de um grupo específico, mas também vai ter alguns problemas. E aí eu acho que é muito isso que você falou, né? Atuar de acordo com aquele contexto, com a necessidade daquele estudante específico. Só isso. Eu acho que é isso, assim, Michele. No fundo, a gente vai percebendo aos poucos, né? É óbvio que o desenho, né, dos nossos serviços, a característica de cada uma das instituições, às vezes vai fazendo com que a gente tenha um olhar mais focalizado, às vezes só para os estudantes que são, digamos, os beneficiários diretos da assistência estudantil, né? Sobretudo, ainda mais esses últimos anos de cortes e dificuldades orçamentárias, que até esse grupo de estudantes tem sido reduzido e por conta da crise econômica tem feito a situação ser mais caótica do que já foi, a depender do tipo de desenho dos nossos serviços, né, como eles estão organizados, a gente é, digamos assim, impulsionado a direcionar o olhar para esse grupo de estudantes, e que é totalmente legítimo e que talvez
dentre as várias marcações e dificuldades, eles sejam os que mais precisam de ajuda. Contudo, acho que a gente também precisa pensar para ir um pouco além disso, para não correr o risco de cair no assistencialismo como era feito no passado, né, para além dessa visão talvez fragmentada do estudante e da estudante. Então, acho que, mas tem que ser um exercício de reflexão, né, se a gente está lá no dia a dia e no botão automático, a gente vai indo, porque, de fato, independente da instituição e do serviço, a gente é sufocado pelas demandas. Eu acho que sejam as demandas por auxílios, né, e análise, sejam as demandas mais próximas da saúde mental e questionamentos de saúde ou de apoio, a gente vai sendo absorvido, e se a gente não consegue em algum momento parar, né, pensar e refletir, acho que isso dificulta muito o nosso trabalho, e até entender, senão a gente vai lá e bola uma oficina, por exemplo, assim, preciso falar de hábito de estudos com os estudantes, né, eles precisam minimamente ter uma ideia de que é necessário estudar antes, durante e depois da aula, mas se eu também não faço esse processo de reflexão, eu vou lá e monto as oficinas e às vezes eu me dou por satisfeito, independente até do público que frequentou essa atividade, essa oficina e do quão isso de fato contribuiu, né? A gente fez outras conversas até sobre a avaliação, né, do quanto de fato nossas atividades têm contribuído, não têm contribuído, é até difícil pensar num indicador para também não ter esse problema de achar que o coeficiente de rendimento, as notas dos estudantes, vai ser o indicador que vai significar tudo, né? Mas assim, para a gente não acabar diminuindo. E eu acho até que pode ser um pouco sufocante para a gente, às vezes, se fechar só nisso, sabe? Naquela coisa de ir fazendo e tal, e de ir não percebendo, e bolando essas oficinas sobre hábitos de estudo ou sobre as técnicas de estudos. De verdade, acho que eles gostam bastante, né, de oficinas, lives, webinários. Você pode até extrapolar um pouquinho os nomes, você vai lá, técnica de estudo, e aí pode ser o Pomodoro, o mapa conceitual, mapa mental, técnica de escrita, de fichamento. Eles geralmente costumam gostar bastante, né, da ideia de técnica, porque tipo assim, eu vou saber fazer. E aí, eu geralmente falo, não, meu querido, você está aqui para aprender a pensar. Você pode sair da oficina e não saber fazer nada do que eu falei, e tá ótimo. Se você aprender a pensar por que você precisa de um mapa conceitual, de saber fazer um fichamento, ou como que um fichamento pode te ajudar, como que um resumo vai te ajudar, mas às vezes a gente vai caindo muito nesse processo. Eu listei aqui alguns temas, mas eu acho que são muito variados. Esses talvez sejam os que aparecem com mais frequência, né, mas não os únicos. Eu vou passar para o último slide, né, porque o último é só as referências, que eu acho que o que está posto ainda para a gente, em termos de desafio, né, ainda é uma discussão de uma certa concepção institucional de assistência estudantil. Eu acho que nos últimos anos, talvez, a gente tenha avançado para uma ideia mais aprimorada de assistência estudantil, talvez ao mesmo passo em que a gente tenha tido uma redução do orçamento específico da assistência estudantil, mas acho que institucionalmente falando, muitas vezes essa discussão ela ainda é muito fragmentada e há uma certa dificuldade ainda das nossas instituições entenderem o que é assistência estudantil e qual é a importância dela, né, e qual é a importância, inclusive, da permanência dos estudantes com qualidade e tudo mais. Então, acho que esse é um desafio que ainda está posto, não tem uma maneira de ser feito isso, é uma discussão que não vai se resolver em uma reunião de conselho universitário ou duas, é uma discussão longa, mas acho que é um desafio isso, da gente ir aprimorando as nossas concepções institucionais, né? Outra que acho que a gente já conversou muitas vezes é sobre a identidade profissional, né? Seja a identidade na assistência estudantil, seja a identidade mais especificamente no apoio pedagógico, para quem lida mais diretamente com isso. Isso está posto que talvez tenha melhorado também um pouco nos últimos anos, mas ainda não é algo dado, sabe? A gente ainda
para pensar, bom, eu sou servidor público, eu sou técnico, eu sou pedagogo, mas eu trabalho num serviço multi, o meu é da assistência, o da Michelle é da Prograde, e como que eu me identifico no meio disso tudo, né? E essas categorias, elas ajudam a nos formar e a nos fazer, assim, no sentido profissional do dia a dia, né? Essa, de alguma maneira, está ligado aí com outro desafio, que é a legitimidade da assistência estudantil, né? Mas eu falo da legitimidade do ponto de vista de uma ideia mesmo, de um conceito, né? A gente tem talvez uma legitimidade orçamentária, acho que hoje, para a maioria das nossas instituições, a assistência estudantil é talvez o maior orçamento, né? Em termos percentuais, até porque ela tem uma rúbrica específica e faz com que as instituições tenham que gastar com isso, independente da forma com que elas gastem, mas para muitas instituições é a maior rúbrica, mas eu estou falando de uma legitimidade no sentido de defender mesmo a assistência estudantil e a importância dela, e não um cumpra-se porque eu não posso gastar com outra área, então vou ter que gastar mesmo com assistência estudantil, né? Uma outra coisa que a gente tem se debruçado é de tentar planejar as ações, talvez para responder menos e se antecipar mais as questões, e usando aí o que a gente tem de informações institucionais, acho que em várias conversas a gente percebeu já que tem colegas com mais e colegas com menos acesso às próprias informações, então, por exemplo, eu consigo ou não consigo acessar o histórico escolar do estudante que eu estou conversando, isso não é tão simples em todas as instituições, e aí isso faz com que eu planeje de uma maneira diferente, porque uma vez que eu tenho menos acesso a informações, eu vou planejar a partir das informações que eu tenho, e se eu fico com as informações que eu tenho só do serviço, essas informações elas vão ser limitadas, porque eu tenho um público que frequenta o serviço que talvez não seja um público em potencial, então se eles me procuram mais porque eles querem melhorar a nota, o desempenho acadêmico, etc., e eu considerar só esses dados, eu tendo a pensar numa ação voltada para isso. Mas aqui acho que a ideia, enquanto desafio, é mais no sentido de fazer com que internamente nas nossas instituições a gente possa compartilhar mais informação. E aí isso implica também a questão do gerenciamento, né, de informações sobre a vida acadêmica dos estudantes. Acho que são uma série de informações e dados que são gerados, muitas vezes esses dados organizados aí em planilhas, e são dados com uma certa dificuldade, às vezes você pode acessar, mas você não consegue nem compreender, porque ele tem uma padronização da pessoa que criou a planilha. Então, gerenciar essas informações também tem um pouco a ver aí com o sexto desafio, que eu acho que é um pouco a gente gerir o conhecimento que a gente tem produzido sobre assistência estudantil. Então, desde o conhecimento um pouco mais micro, sabe, de uma oficina, de um curso que a gente realizou e que isso pode gerar um conhecimento novo, até, por exemplo, a gestão do conhecimento um pouco mais macro, né, das políticas que foram implementadas, e aí esse conhecimento técnico, por exemplo, do como a gente tem gerido o restaurante, as moradias, etc., ou os nossos auxílios, os nossos aparatos tecnológicos, mas também o entendimento e o conhecimento que a gente tem tido sobre a assistência, né? E gerir esse conhecimento, ele também é de suma importância. E acho que o último desafio que está posto, que não é só para quem é do apoio pedagógico ou da assistência estudantil, acho que é a resistência. Acho que todos nós que trabalhamos com educação, que acreditamos numa educação transformadora e na possibilidade, de fato, de que a educação pode mudar a vida das pessoas, a gente sabe que a gente está no momento em que a gente tem que resistir, e acho que poder contar com apoio, com colaboração, e saber que a gente tem mais pessoas aí nessa trincheira, nessa resistência, ela é de suma importância. Dentre as várias possibilidades de datas para fazer essa atividade de lançamento do livro, acho que uma das opções de fazer no dia 3 de agosto é porque hoje, simbolicamente, é considerado o dia do fim da censura no Brasil, né? Então, são alguns anos aí passados da ditadura militar. O dia 3 de agosto, ele simbolicamente é considerado esse dia do fim da censura, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Talvez a gente tenha se sentido censurado, talvez a gente tenha sido censurado para falar muito dessas questões conjunturais, econômicas,
políticas que de fato influenciam, né? A gente vai falar assim, poxa, eu preciso atender um estudante passando por dificuldades, mas todos nós também estamos vivenciando essas dificuldades. Então, acho que o desafio que está posto para a gente, sobretudo nos dias de hoje, ainda é o da resistência, talvez mais do que o desafio de conseguir gerir o conhecimento, as nossas informações. Acho que o nosso desafio maior aí que está posto é o da resistência. Acho que eu acabei me alongando, mas a ideia é conversar mesmo. Isso aqui são só as referências, o link do livro, e eu vou fechar aqui e talvez a gente converse, eu acho. Obrigada, Carlos. Eu acho que você fez uma apresentação sem dividir muito por capítulos, eu acho que ficou bem bacana, porque acabou contemplando temas que fazem parte das nossas discussões sempre, né, para quem trabalha ou pesquisa sobre assistência estudantil, apoio ao estudante ou apoio pedagógico, mais especificamente. Eu penso que essa questão de dados ainda é muito primitiva para a gente, né, de forma geral, nos serviços aqui no Brasil. Então, às vezes a gente fica muito limitado na análise aí do que a gente pode, do que a gente deve fazer em termos de uma prática baseada em evidências mesmo, né? O que a gente precisa para aquele público. Então, a gente tem aí um referencial ainda escasso no Brasil, mas que tem aumentado nos últimos anos, né? E se a gente incluir os trabalhos da assistência estudantil, a gente vai ter um número maior. Tem referenciais internacionais, mas a gente também tem que saber o que aquele público ali da nossa instituição, ou se for atender um curso específico, ou aquele estudante que a gente está acompanhando individualmente precisa. Então, esse acesso às informações institucionais, às informações do estudante, ele é essencial e ele também precisa ser um dado que a gente possa analisar, que a gente possa trabalhar com ele, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Sobre o quanto a gente precisa desses dados e quão difícil ainda é a gente ter acesso fácil aos dados, né? Eu acho que a maioria dos serviços tem acesso aos sistemas acadêmicos, mas nem sempre é fácil você tirar o dado que você quer dali. Você tem que ficar pegando um dado aqui, aí você pega outro, aí você mesmo faz os cálculos, né? E tenta pensar sobre isso. E como você disse, nem sempre a gente tem tempo, né? Porque são demandas constantes, são demandas diferentes, dependendo de como está aí o serviço, não tem servidores que compartilhem, né? Às vezes é uma pessoa só fazendo todo o trabalho. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Mas eu tenho uma pergunta para você. Se você fosse elencar hoje, depois da sua tese, desse tempo todo no Lattes e dos livros, se você fosse dizer o que a gente tem que encarar como principal desafio hoje nos serviços de apoio ao estudante, para se debruçar, para melhorar, para avançar, o que você diria? Olha, é difícil elencar um único, assim, viu, Michele? Mas eu acho principal, cara. Eu diria que eu acho que o que a gente, de fato, precisa como desafio, de fato, acho que é sentar junto e poder conversar sobre o que todos nós entendemos por serviço, sabe? Eu acho que nem todo mundo vai ter a vontade de talvez realizar pesquisas, etc., que são importantes no âmbito do serviço, mas não, acho que talvez individualmente falando das pessoas. A gente sabe que também nem todo mundo vai ter a disposição, eventualmente, de fazer uma defesa política, né, da assistência, dos serviços, nos diferentes espaços coletivos, assim. A gente sabe que talvez nem todo mundo, e aí inclui-me,
lida tão bem com o gerenciamento de dados e informações, às vezes até bagunça as informações de outras pessoas. Então, embora eu defenda que a gente precise, de fato, poder ter esse acesso, não quer dizer que eu seja a melhor pessoa para fazer isso. Mas eu acho que talvez isso... não sei se você lembra lá, quando a gente estava, ainda antes da pandemia, né, nos encontros do Fonaprace, era muito bom, porque a gente podia conversar, só que ficava com aquela sensação de que o tempo dos GTs eram muito curtos. E aí, com a pandemia, acho que isso teve esse lado da gente se reunir mais, desse jeito, né? Online, que tem as suas limitações e que se deu, de fato, por uma imensa tristeza, e não porque a gente era pró-tecnologia, a favor da tecnologia antes, mas foi inevitável. Mas acho que a gente pôde conversar mais, e seja, às vezes, dentro da instituição. Lembra, assim, tinha muita gente quando ia no GT do Fonaprace e falava assim, mas eu trabalho sozinho, o meu serviço sou eu e eu mesmo, eu não tenho com quem conversar. E falava assim, não é que eu não quero um serviço multiprofissional, eu não quero... Ela falava, mas eu não tenho nem com quem conversar, porque o meu campus é isolado, isso. Então, eu acho que o desafio, talvez, é a gente, nesse momento em que a gente está retornando, né, para as nossas atividades presenciais, retornando para o campus fisicamente falando, assim, a gente talvez conseguir continuar conversando e trocando as experiências. E aí, talvez, ajustando as pessoas que têm mais característica, que gostam de pesquisa, contribuindo com pesquisa, as pessoas que têm uma militância mais ativa, talvez militando e defendendo mais, as pessoas mais organizadas contribuindo aí com a gestão dos dados, que não sou eu essa pessoa, mas eu acho que, não sei, eu penso que nesses anos a gente tinha um nível de conversa que era quase inexistente, raramente nos encontros do Fonaprace. Hoje a gente tem um nível de conversa que é muito melhor, assim, sabe? E eu fiquei pensando assim, falei assim, poxa, não é só a gente, né, que produziu pesquisa, tem outros profissionais produzindo, mas estava todo mundo no seu canto. A gente deu sorte de ter ido parar no mesmo lugar e na mesma disciplina no mesmo semestre. Mas, assim, no fundo tem as pessoas produzindo, mas foi, acho que esse momento aí de pandemia que fez a gente poder conversar e trocar mais. Eu acho que, dado tudo que tem acontecido do ponto de vista do cenário nacional como um todo, e talvez a gente retornando e retornando para outras rotinas, acho que esse talvez vai ser o desafio, a gente se manter minimamente conectado aí e articulado. Ainda bem que você não perguntou da tese, não é a arguição para reprovar eu na tese depois de um ano. Sacanagem. Falar, aquilo que você escreveu na página tal, não sei o quê, falar... Me explica direito que eu não entendi. Não. Eu também acho que esse período da pandemia, né, embora um período aí bem triste, né, para todos nós, e com consequências em todos os âmbitos quase da nossa vida, mas fez com que a gente se apropriasse mais das tecnologias de comunicação e pudesse dialogar mais um com os outros, né? Eu acho que foi, nossa, bem bacana, assim, para a gente, o que vai ficar de herança, né, aí para quem trabalha nos serviços, né? Mas tomara que a gente não perca isso quando estamos todos, né, mais ou menos virtual e presencial, não sei como estão as outras instituições, mas tomara que a gente consiga manter. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que bastante pessoal da Unifesp aqui, né? E acho que outro desafio que está posto aí para daqui 2 meses exatamente, é literalmente mudar o governo. É isso. Esse é o desafio número 1. As dificuldades com o retorno presencial, orçamentárias, elas vão continuar, assim, é um fato. A gente não vai resolver o problema de orçamento
de um dia para o outro. Não é assim que funciona, não é assim que nunca funcionou. Mas eu espero que a gente tenha condições e um clima o ano que vem de poder se debruçar sobre os problemas, e não sobre os problemas que são outros problemas. Então, a gente vai se debruçar sobre a economia, sobre a educação, sobre todos os impactos da pandemia, que a gente ainda vai ter em vários sentidos, mas eu sinceramente espero que seja num outro cenário, que daqui 2 meses a gente tenha dado um passo para resolver esse mal, e depois a gente fica com os problemas. Sim, porque eu acho que está um clima muito ruim, assim, a gente conversa com pessoas de diferentes lugares, né, de medo, né, e aí com medo a gente não faz nada, né, acho que a gente fala tanto isso para os alunos por causa das questões de ansiedade, e agora a gente está nesse clima de medo generalizado, né, a gente tem medo de como as coisas podem ficar, porque a impressão que a gente tem depois desse tempo todo é que as coisas só pioram. Aqui na assistência estudantil a gente tem medo de ter menos recursos, medo não, né? Já é uma realidade de ter menos recursos, e aí só vê a situação dos estudantes piorando, né? Como que a gente vai fazer com menos recursos, a vida dos servidores também piorando, então eu acho que essa sensação de medo tem paralisado muita gente para propor novas coisas, para se motivar no trabalho, para se engajar em novos projetos. Então, tomara, Carlos, tomara que a partir de outubro a gente tenha mais esperança. Eu sinceramente acho que esse é o desafio que está posto. Não creio que vai ser fácil, não sei quais vão ser os reflexos e as consequências, mas acho que é isso, tá? Digamos, literalmente nas nossas mãos, nos nossos dedos, dar um encaminhamento para essa situação, porque é isso, assim, problemas econômicos não é uma novidade no Brasil. Educação não ser prioridade também não é uma novidade, sejamos sinceros, independente do governo, com alguns tendo trabalhado de uma maneira um pouco melhor e outros um pouco menor, mas a educação, de fato, nunca foi uma prioridade. Mas é isso, sabe, conviver com o medo, ele, de fato, inibe a gente até a ser criativo, porque acho que é uma característica, né, que a gente, enquanto brasileiro, brasileira, tem, que é de, nas adversidades, poder ousar e de pensar. Mas o medo, ele bloqueia a gente, ele inibe a gente. Então, se a gente talvez conseguir retirar esse mal, a gente talvez volte a ser criativo para lidar com as dificuldades que elas vão estar o ano que vem. A gente, em 1º de janeiro, a gente vai continuar com uma crise econômica, com pessoas passando fome, mas eu espero que numa outra realidade, que a gente possa usar um pouco mais. Concordo. Pessoal? A Lei, quer falar alguma coisa? Eu falar agora? Eu acho que é sempre muito bom, né, ouvir as contribuições de vocês dois, né? Não só hoje falar um pouco do Carlos, mas falar de você também, Michele. Eu agradeço muito sempre pela possibilidade das trocas e das partilhas e dos aprendizados, né? Eu falar hoje um pouquinho, assim, eu juro que eu vou chorar, né? Porque ver poder participar da caminhada, né, que a gente chama, a gente tem dito, né, desse processo, dessa caminhada, dessas etapas, desses ciclos do Carlos, desde que ele chegou, sou meio suspeita, né, de falar alguma coisa que eu recebi ele, né, nesses 6 anos, é minha dupla, já que ele é só a dupla do doutorado, ele é minha dupla no serviço, né, desde que ele chegou, assim. Então, a gente se descobrir nesse lugar, né, que eu sempre falo que eu não sei o que é enfermar, o que é ser uma enfermeira na assistência estudantil, sem ser um ambulatório ou uma enfermaria, né, da gente se descobrir nesse lugar também, e de eu me descobrir nesse lugar. Então, ter o Carlos também sempre foi muito rico de aprendizado, e participando com ele dessa caminhada, desse percurso, dessas descobertas, desses aprendizados, e foi muito rico para mim,
pessoalmente também. Eu sempre falo para ele que me agregou muito esse doutorado, né? Dos dois, na verdade. Eu recebi muito, né, desse doutorado dele. E, particularmente, esse último livro, né, porque veio do que não pôde estar na tese, né, Carlos? Esse último capítulo, eu disse para ele que me emocionou muito, quando eu li, que eu pude... Porque representa muito também do que eu acredito, né? Já que a gente falou um pouco também dos eixos, a gente está falando aqui do apoio pedagógico, eu buscando entender o que é a saúde, né, dentro do PNAES, me representava muito, né, principalmente o segundo desafio que ele coloca, a identidade profissional, de eu me descobrir nesse lugar, da gente fazer essas trocas, dessas conversas ao longo de um pouco mais de 6 anos, né. Eu tenho muito orgulho do Carlos, muito, a gente se identifica muito, porque nós somos egressos da Unifesp, hoje estão servidores da Unifesp como técnicos administrativos em educação, trabalhando na assistência estudantil. Carlos, ele diz que eu sou a prima rica, né? Ele era o primo pobre, porque ele veio de um campus da expansão, e eu era do campus que já existia, do campus da área da saúde. E o Carlos, hoje, ele parte para ser docente nesse lugar, né? No nosso mundo da Unifesp. Então, o meu orgulho é imenso. Eu brinco que ele é meu calouro no NAI, né? Meu calouro em todos os sentidos, de acolhê-lo e de ver esse crescimento, esse amadurecimento dele. Eu já falei para ele, falo para ele praticamente diariamente, sempre que eu posso, que a gente tem muito orgulho dele e da contribuição dele nesse serviço. A nossa troca diária foi: vamos deixar uma sementinha para quem estiver começando, né? Deixar um norte para quem chegar, para quem não passar pelo que a gente passou. E aí eu digo eu, Carlos, Michele, de não saber, né, o que é esse lugar. E eu acho que ele fez isso muito bem. Ele está deixando aqui uma sementinha, né, um norte para quem chegar, o profissional que chegar e pensar no apoio pedagógico do que pode, né? A gente diz que não é uma receita de bolo, não é isso, faça, né? Mas é saber ter uma ideia de onde começar, porque eu acho que isso é muito importante para quem chega, principalmente. Então, eu tenho muito orgulho dessa caminhada do Carlos, de ter feito parte dessa caminhada, de fazer parte dessa caminhada, né, que ainda ele tem uns dias aqui com a gente nesse processo, dele estar ainda, vai ser nosso colega, né, aqui na Unifesp. Eu digo sempre que ele fez um estágio com a gente na assistência estudantil e no serviço, né, de apoio ao estudante, para ele ser um docente melhor. Então, a gente já pode puxar a orelha, né, Michele? Que agora ele, além de tudo, já passou pelo processo, né, de todo esse caminhar aqui com a gente. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que se eu não tenho perguntas nesse momento, assim, eu acho que é mais agradecimento, é mais de gratidão mesmo por essas trocas nesses últimos 6 anos e pouquinho, né, Carlos, que a gente está desde a aprovação do doutorado até a conclusão do doutorado e todas a tese, os livros, a Michele, que também é uma aquisição, ela faz parte também desse processo que a gente que contribuiu com a gente ao longo desses anos. Então, acho que é isso, assim, eu acho que é mais agradecer mesmo e dizer o quanto que a gente, agora, a nossa equipe está aqui ainda, né, a nossa coordenadora, a Emília, a Camila, que são a nossa equipe ainda hoje do apoio pedagógico, não só do apoio pedagógico, mas da assistência estudantil e do apoio ao estudante. Então, é muito bacana e vai fazer falta o ser pensante. A gente diz que é o ser das ideias e que mobiliza e que faz a gente, né? Ele agita o nosso lugar de trabalho, então vai fazer um pouco de falta para a gente, mas a gente está muito feliz, né, pelas conquistas dele nesses últimos anos. Então é isso, Carlos. Só vai,
como diz uma das nossas estudantes muito querida para a gente, só vai. Eu acho que esse é um processo e um dos ciclos que a gente sempre fala, você está fechando mais um ciclo e está iniciando outro. Acho que foi aprendizado. Não sei se você já sabe responder o que faz o pedagogo na assistência estudantil, que você me pergunta isso há um pouco mais de 6 anos e meio, do que eu espero que o pedagogo faça na assistência estudantil. Também não sei te responder, que até hoje eu não sei, eu estou um pouco mais de 7, ainda não sei o que é uma enfermeira na assistência estudantil, sem ser enfermaria ambulatória. Então, a gente está nesse processo, foi muito rico de aprendizado. Eu te agradeço sempre, falo para você sempre isso. Obrigada pela generosidade da partilha, das trocas, do aprendizado, das acolhidas. Então, só vai para esse seu novo desafio, como uma pessoa melhor, como um profissional melhor, um servidor melhor, um docente melhor. Então, eu acho que nada é o acaso, eu sempre digo isso. Então, esse seu estágio, eu costumo dizer também, você fez um estágio ali no núcleo de apoio, para que quando você chegasse nesse lugar, e não é o acaso também você voltar para sua casa, né, da onde você saiu. Você vai voltar para o seu curso de formação, talvez seja para fazer a diferença nesse lugar que você falou agora há pouco, né, que a gente vai passar a gente espera passar por um momento diferente, né? Estar diferente em 1º de janeiro de 2023. Então, acho que você também é esse processo de fazer a diferença nesse mundo. E eu acho que você vai contribuir muito na formação das nossas estudantes daqui para frente, daqui um mês, quando você estiver lá com eles. Gratidão, Carlos. Obrigada pela generosidade de sempre, pela acolhida de sempre, pela partilha, pelos ensinamentos. E só vai. Eu acho que era isso, Michele. Eu não tenho muito o que perguntar, porque eu sou meio suspeita, né? Participamos dessa caminhada aí de 6 anos e pouquinho, então acho que é isso. Eu acho que agora é só agradecer mesmo por esse momento, né? Por esses anos que ele se dedicou ao serviço, tanto do apoio quanto ao núcleo, né, que a gente é um núcleo, de deixar algo para a gente, que a gente fica aqui, né, enquanto técnico, mas ele está dando um passinho a mais nesse caminhar. Então, é só de gratidão mesmo. Obrigada, Carlos. A carinha do Carlos vai ficar emocionado. Imagino que vocês já estão se despedindo aí várias e várias vezes, né? Não, eu acho que não não tem felicidade por um lado, mas o fim de ciclos que foram bons também é bem difícil. Eu tenho certeza que o Carlos vai fazer diferença, sim. Eu acho que vai com uma visão muito ampla, né, do que é ser estudante numa universidade pública e de tudo que isso pode implicar, né, vai livre de algumas ideias pré-concebidas do que é um estudante na universidade pública, então vai ter um olhar para esses estudantes, né, que é empático. O Carlos é uma pessoa de muita empatia, né, e trabalhar na assistência estudantil, eu acho que sem dúvida aumentou isso, né, conhecer as pessoas, os alunos, os estudantes, eu acho que é muito rica essa convivência que a gente tem com os estudantes. Então, sem dúvida, vai ser aquele professor que vai ter um olhar de mais empatia, de mais cuidado, de maior acolhimento. Tomara que te coloquem em disciplinas do 1º semestre, Carlos, para você receber bem os estudantes. E eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Eu não vou me despedir, porque eu me recuso a acreditar que o Carlos vai deixar os grupos e os temas da assistência estudantil. Se ele fizer isso, a gente vai buscar ele lá a ler. Mas para vocês que trabalham no dia a dia, eu imagino que é uma perda. O Carlos realmente é um mobilizador, né? Ele mobiliza a gente a fazer as coisas,
o livro, né, teve um papel, nosso, essencial para colocar a gente para frente, fazer o livro, ir atrás das editoras, resolve as coisas. Por isso você tem que continuar com a gente, Carlos. E aí eu passo a palavra para você, para encerrar e para dizer aí sobre o livro e sobre esse fim de ciclo como pedagoga. Obrigado pelas palavras, Michele e Ale. Acho que pode ter certeza que, não como docente especificamente, mas pode ter certeza que depois desses 6 anos eu saio uma pessoa melhor. E não é por conta da assistência propriamente, sim pelo fato de eu ter podido conviver com pessoas boas e que, de fato, agregam, sabe? Eu acho que essa talvez tenha sido a melhor de todas as experiências. Acho que conviver com pessoas boas ao longo desses 6 anos. Acho que todo o conhecimento técnico, científico, a gente tem condições de fazer de diversas maneiras, mas acho que poder fazer isso convivendo com pessoas boas e que depois de um período você vê o quanto essas pessoas te agregam enquanto pessoa, não apenas enquanto profissional, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Então, no fundo, acho que a gratidão também é minha por toda essa experiência. Talvez organizar um livro ou qualquer coisa por escrita seja um pouco pela dificuldade de colocar em palavras essa gratidão. Então, expressar não é muito meu forte. Aí, escrever, também não escrevo muito bem, segundo a minha orientadora, mas pelo menos me parece mais usual do que me expressar. Então, eu agradeço, acho que todo esse período, todos esses 6 anos e um pouquinho de estágio, acho que foram 6 anos de muitas aprendizagens, acho que eu descobri o que era ansiedade literalmente na prática, não foi lendo os livros e publicações, né, de artigo, acho que eu não fui o único aqui também que descobriu um pouco sobre ansiedade, transtornos e tal, de um ponto de vista teórico, foi um jeito, acho que inusitado de entender o que os estudantes vivenciam, não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas a gente vai aprendendo a viver, né, e a conviver. Foi um estágio intenso, mas é isso, ter pessoas boas e que agregam ao redor fazem com que essa travessia seja melhor. Então, eu queria, de verdade, mais uma vez aqui, para registrar e deixar bem bonitinho o final, agradecer a Ale, a Michele, a Emília, a Camila, a Fran, o Márcio. Eu sei que talvez teriam outros estudantes aqui que eu agradeceria. Eu estou vendo a Vitória aqui, que eu conheci há pouco tempo. Em nome da Vitória, também acho que agradecer todos os estudantes e as estudantes que desde o começo me instigaram assim a sair do lugar e foram bem pacientes e tolerantes, inclusive quando às vezes eu não falava nada com nada, né? Inclusive quando o estudante volta e fala assim, Carlos, sabe o que eu fiz? Tudo o oposto do que você me disse, e deu certo. Enfim, acho que eu queria agradecer também aos estudantes, sobretudo por voltarem também e conversarem e falar, olha, realmente você estava errado, mas foi bom ter conversado porque depois deu certo. Então, é isso, agradeço e espero que o ano que vem seja melhor para todos nós e que a gente possa continuar convivendo aí com pessoas boas ao nosso redor, porque acho que é isso que faz a diferença. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal, especialmente ao Carlos, e obrigada a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Um abraço. Até as próximas, Carlos. Tchau, gente.